para mais uma questão. Essa questão aqui é muito linda, e a resolução dela é muito massa. Vamos lá começar ela. Tá. Aqui a gente tem o raio da circunferência. E aqui a gente tem também o outro raio da circunferência. Meio para um ponto da circunferência. Meio para um ponto da circunferência. A gente tem um raio aqui e o outro raio aqui. Como essa circunferência tem dois lados iguais, ela é um triângulo isósceles. Então, esse ângulo é igual a esse. Aqui é alfa e lá em cima também é alfa. Tá. Se a gente for levar pelo lado de consideração da geometria, isso tudo aqui, esse ângulo inteiro é igual a π. Π. O ângulo inteiro é igual a π. Ok. Se esse ângulo inteiro é igual a π e π é igual a 180 graus, e esse triângulo tem 180 graus, se eu tirar 2 alfa, alfa mais alfa, 2 alfa de 180, fica igual a π menos 2 alfa, que é π 180 menos 2 alfa, levando em consideração o total de graus que tem um triângulo, que é 180. Então, como π é igual a 180, π menos 2 alfa é igual a esse ângulo aqui, que é o ângulo que falta para completar todas as angulações desse triângulo isósceles. Tá bom. Usando a fórmula da área de um triângulo isósceles, que é essa, área do triângulo. Área do triângulo isósceles não. A área trigonométrica de um triângulo é igual a essa fórmula aqui. A área trigonométrica de um triângulo a gente calcula dessa forma. Tá, aqui a gente tem dois lados do triângulo, então ficaria o seguinte: R vezes seno. Esse ângulo aqui, como eu já falei, é igual a π menos 2 alfa, seno de π menos 2 alfa, dividido por 2. Então, r ao quadrado vezes seno de π menos 2 alfa, dividido por 2. Esse R aqui, como está no círculo trigonométrico aqui, circunferência trigonométrica, eu vou considerar ele como seno 1. Então, ele não vai fazer muito efeito trocar esse valor dentro dessa equação aqui. A gente vai considerar sempre o raio 1. Como é uma circunferência trigonométrica, o raio é 1, igual a 1. Então, a gente tem que resolver essa continha aqui. A gente tem que simplificar ela. Mas, por sorte, a gente pode usar a lei de formação, a lei de soma dos senos, que é a seguinte: a lei de soma dos senos é a seguinte: seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A, que é igual a soma do seno de A mais B. Ok, vamos lá. Aqui, como a gente tem uma subtração, a gente só inverte o sinal. O sinal fica negativo em vez de positivo. Vai lá. Seno de π vezes cosseno de 2 alfa mais seno de 2 alfa vezes cosseno de π. Aqui não é positivo, é negativo, desculpa. Esse não é negativo. E o seno de π, como todo mundo sabe, é igual a 0. E se eu zerei esse seno, como é multiplicação, isso tudo aqui zero também. Aqui, cosseno de π é igual a menos 1. Negativo com negativo se torna positivo. Então, isso daqui é igual a seno de 2 alfa.
Ok. Simplificamos a expressão. Então, a gente encontra a primeira área, a área do triângulo AOC, que a gente estava tentando encontrar até agora. A área desse triângulo. A área do triângulo AOC é igual a seno de 2α dividido por 2. É a área do triângulo AOC. Como explica essa expressão aqui de relação do N. A área do triângulo AOC, seno de 2α dividido por 2. Agora, para a gente encontrar a área do triângulo BOC, fica um pouco mais complicado. Então, eu resolvi fazer de uma maneira mais simples, que é tirar essa área do triângulo AOB da área do triângulo maior, que é AOC. Então, se a gente tirar essa área aqui do triângulo maior, sobra só essa área, e a gente encontra a área aqui proposta na relação N. Então, vamos lá. Como eu falei, esse triângulo é isósceles. Esse ângulo aqui é alfa. Para a gente encontrar o lado BO, a gente pode usar a forma trigonométrica mais simples. Aqui, BO é o cateto oposto. OA é o cateto adjacente. Isso tudo é igual a tangente de alfa, que é esse ângulo aqui. CA é o raio. Como eu considerei o raio igual a 1, ele não vai fazer nenhuma diferença resultante nessa fração aqui. Então vai ficar CO igual a tangente de alfa. Simplesmente isso. CO igual a tangente de alfa. O cateto oposto é BO, como eu falei aqui. Então, BO é igual a tangente de alfa. Cateto oposto é o que eu falei aqui. Cateto oposto, BO, tangente de alfa. Ok. Tangente de alfa, para a gente encontrar essa área aqui, a gente vai usar base vezes a altura do triângulo, né? Então, tangente de alfa vezes o raio dividido por 2. Raio é igual a 1. Então, a área desse triângulo menor é igual a área do B, a área do AOB é igual a tangente de alfa dividido por 2. Ok. A gente vai encontrar a área do AOB e a área do AOC. Agora, simplesmente, a gente vai diminuir para encontrar a área do BOC. Então, BOC é simplesmente a subtração dessas duas áreas, que é seno de 2α dividido por 2 menos tangente de alfa dividido por 2. Vamos lá. Agora a gente vai simplesmente fazer a relação e manipular essa relação para encontrar algum dos resultados que está aqui como gabarito da questão, né? A gente vai manipular até achar um resultado conveniente com gabarito. Então, AOC, seno de 2α dividido por seno de 2α. Aqui tá dividido por 2, foi mal. Menos tangente de alfa dividido por 2. Corta os dois. Corta tudo. Seno, como eu já falei em cima, vai ser igual a seno de 2α. Vai ser igual a seno de alfa vezes cosseno de alfa mais seno de alfa vezes cosseno de alfa. Isso daqui dá igual a cosseno de 2α é igual a 2 vezes seno de alfa vezes cosseno de alfa. Basicamente, eu somo essas duas expressões. Então, aqui eu encontro 2 seno vezes cosseno, aqui é alfa, vezes cosseno de alfa é igual a 2 seno
de alfa vezes cosseno de alfa. Essa tangente aqui eu posso escrever na forma padrão de trigonometria, escrever na forma de seno e cosseno ela. Fica o seguinte: seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Ok. Se eu dividir essa expressão inteira pela tangente na forma simplificada, vamos dizer assim, eu divido aqui em cima, divido aqui embaixo, divido por seno de alfa por cosseno de alfa. Essa divisão, a gente inverte, divisão de fração, a gente inverte a segunda fração, né? Então eu posso inverter a segunda fração aqui. Eu estou multiplicando os dois lados, tá? Estou dividindo os dois lados, desculpa. Só vou colocar aqui também para vocês observarem melhor. Eu divido os dois lados, então 2 seno de alfa dividido por essa expressão. Algo igual, então dá igual a 1, né? Eu divido uma coisa por ela mesma, é igual a 1. Tá, chegamos ao final da questão. Então vamos lá, a gente tem que simplificar ainda essa equaçãozinha de baixo. A gente tem que simplificar ainda esse termo, mas não é a equação, um termo, a gente tem que simplificar esse termo de baixo. Nesse termo de baixo a gente pode fazer o seguinte: cosseno, a soma de cosseno de A mais cosseno de B é igual a cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A menos seno de B. Como a gente tá com só o alfa, ficaria o seguinte: cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. Ok. Mas a gente tem que trocar esse seno, né? Tá meio errado. Então, seno ao quadrado de alfa é a mesma coisa de cosseno ao quadrado de alfa menos 1. Por quê? Porque é o seguinte: seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. É a equação fundamental da trigonometria. Equação fundamental da trigonometria. Então, se eu passar esse menos 1 para cá e esse seno para lá, eu encontro o seno negativo. Encontro essa expressão aqui, resultando no menos seno quadrado de alfa. Então, posso substituir isso. Fica cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa menos 1. Isso tudo dá 2 vezes cosseno ao quadrado de alfa menos 1. Cosseno ao quadrado de alfa menos 1. 2 vezes cosseno ao quadrado de alfa menos 1, tá certo? Então, a soma de 2 alfa é a mesma coisa que
2 cosseno ao quadrado alfa menos 1. Então a gente pode substituir esse termo. Eu fiz essa manipulação inteira só para explicar para vocês que essa expressão é igual a essa. Essa expressão é igual a essa daqui, quer dizer, essa expressão é igual a essa. É tudo igual. Então, 2 vezes cosseno ao quadrado de alfa é igual a dividido por cosseno da soma de 2 alfa. Essa é o resultado dessa questão.